nós vamos conversar, como Suzy disse, sobre um tema extremamente importante para professores, profissionais de saúde que estão nos acompanhando. Como Suzy falou, é um tema que mexe com sexualidade, então é um tema extremamente importante. E hoje eu vou, inclusive, mostrar algumas novidades para vocês, o que serve de reflexão para os professores, os membros do PSE. Nós precisamos retomar várias ações. Sabemos que a pandemia prejudicou muito vários trabalhos. Nós, antigamente, tínhamos um PSE mais atuante, é uma crítica que eu faço, inclusive eu estou no meio, né? Nós tínhamos um PSE mais atuante nas escolas, principalmente os PSEs municipais, eles eram mais atuantes com relação à IST, eu digo com relação à nossa área, eu não posso falar com relação aos outros temas. Então, nós tínhamos trabalhos fantásticos do PSE. Precisamos retomar e eu quero ajudar a esse retorno dessas ações. Tudo com relação à IST na escola começou com essa menininha, Sheila. Foi o primeiro caso de criança com HIV na escola e que houve uma rejeição pesada lá em São Paulo. As escolas, o sindicato das escolas particulares, na época, o sindicato divulgou o nome dela nas escolas e rejeitando. Então, Sheila foi o ponto de partida para que no futuro o Brasil criasse uma lei contra a discriminação. Então, tudo começou aí. Em Sergipe, nós tivemos outros casos semelhantes a Sheila. E nós procuramos encarar, não com justiça, acionando judicialmente a escola, mas com educação. E foi assim que nós começamos a vencer o preconceito usando a educação. Aí vocês vejam a imagem de Sheila, ela foi adotada por esse casal, e esse casal foi matricular na escola em São Paulo, e ela foi rejeitada. Depois ela foi aceita numa escola, e infelizmente depois a Sheila veio a falecer. Teve um outro caso que teve impacto bem depois, que foi a da amiga Valéria, que contraiu HIV na adolescência com o primeiro namorado. Valéria tem até um livro muito conhecido pelos professores, chamado Depois daquela Viagem, da primeira viagem. Então, Valéria teve uma repercussão, porque o HIV ele era só associado à sexualidade ao homossexual. Então, quando surgiu a informação pública de Valéria, ela teve um papel importante, inclusive uma vez ela esteve aqui em Sergipe conosco. Ela teve um papel importante no convencimento de que o HIV, qualquer pessoa estava sujeita a contrair o HIV. Então, tudo da escola começou nessa fase. Hoje nós temos alguns desafios na escola. Primeiro, o baixo uso do preservativo. É um problema sério que todos nós estamos enfrentando. A procura é baixa. Segundo, para quem está acompanhando, que trabalha na escola ou na PS,
Sergipe tem um caso novo por dia de HIV. Nós terminamos o ano, em média, com mais de 300 casos. Então, eu quero que os professores, os profissionais, vão refletindo sobre essas informações. Um fato chocante para todos nós que trabalhamos com IST foi uma morte recente de um jovem de 14 anos em consequência do HIV. Esse é um dado muito ruim, tanto para a saúde como para a educação. Por quê? Um jovem de 14 anos contraiu HIV, nós temos tratamento, nós temos todos os recursos. Não sabemos o que aconteceu, que esse jovem foi a óbito. Pode ter sido diagnóstico tardio. E a escola? Não tenho ainda, nós vamos investigar para chegar até a família dele, para saber mais sobre a vida dele. Mas esse é um dado péssimo. Jovem de 14 anos morrer em consequência do HIV. Hoje nós temos todos os recursos para evitar essa situação. Então, esse caso me serve de abrir o assunto para a escola, para a reflexão de todos nós, tanto profissionais de saúde como professores. Outro dado importante: Sergipe é o primeiro estado do Nordeste com maior número de registros de casos de sífilis em criança. Vocês vão dizer o que é que tem a ver isso com a escola? Também tem. Porque tem meninas que estão engravidando cedo e não fazem o pré-natal, ou abandonam a escola, ou fazem o pré-natal, às vezes elas são discriminadas na escola. Então, tem a ver também com a escola. E lembrar que essas crianças que nascem com sífilis é porque elas pegaram da mamãe, que pegou do papai, do parceiro, enfim. O adulto está na jogada nessa, como fator que causa dessa criança nascer com sífilis. Outro desafio que nós professores, precisamos conversar na escola. As meninas estão usando muito a pílula do dia seguinte, mas de forma errada, como rotina. Precisa ser debatido na escola o que é a pílula do dia seguinte, lembrar que ela tem hormônios, lembrar que ela não é para usar como rotina, lembrar que ela não é 100% eficaz. São temas que precisam entrar na sala de aula. Na abordagem da sexualidade, precisa falar desse assunto. Nós temos um dado ruim: a baixa cobertura da vacina contra o HPV, que hoje é uma prioridade até do próprio governo do estado, do secretário de saúde e de todos nós, melhorar essa cobertura da vacina contra o HPV. A escola tem um papel fundamental. Precisamos acabar com o preconceito de que falar com a vacina, sobre a vacina do HPV indica incentivar a sexualidade da criança. Isso não existe, não é real. A baixa cobertura da vacina contra a hepatite B. A hepatite B, ou infecção viral, que não tem cura até o momento, mas tem vacina. A escola pode ajudar na divulgação, nas campanhas com relação à hepatite B, a vacina. A evasão escolar devido à gravidez é um fato, mas principalmente a menina, quando aparece grávida na escola, ela às vezes ela é discriminada, ela fica com vergonha.
se ela for acolhida na escola, ela não vai se evadir. Então, é importante o papel da escola conversar sobre gravidez na adolescência. Cigarro eletrônico é uma realidade nos jovens hoje. Hoje já tem uma doença específica causada pelo cigarro eletrônico. Ele dá dependência. É mentira que o cigarro eletrônico foi criado para diminuir o consumo do cigarro convencional. Isso é mentira. Isso não é verdade. Isso. Então, precisa o professor de ciências, o professor de biologia, o professor de português puxar o assunto numa redação. Enfim, tem vários caminhos que podem levar ao jovem entender que o cigarro eletrônico é um risco. E um dado extremamente preocupante hoje, que chega até a escola, a violência sexual nos jovens. É outro tema importante para ser abordado. Então, em resumo, eu vou apresentar para vocês os temas do PSE tradicional, PSE antigo, vamos dizer assim, que foi quando começou todo o processo, as diretrizes do PSE com relação ao IST, as diretrizes antigas eram essas, os temas mais importantes. Primeiro, falar de vulnerabilidade do jovem. Porque ele é vulnerável. É um tema importante que tem que ser levado à escola. Ele é vulnerável às ISTs, à gravidez, enfim, por vários motivos. Pela idade, pelo organismo dele, que é jovem, a vulnerável. Uma menina é mais vulnerável porque os órgãos genitais dela ainda estão em evolução e aí a vulnerabilidade é maior. Então, é um tema para falar do PSE. Esse tema, sexualidade, mudou muito na época que foi criado o PSE no Brasil. Hoje a gente tem que atualizar, tem que debater mais sexualidade, tem que conversar mais com os professores. E nós da Secretaria de Estado da Saúde, FUNESA, todos os parceiros, estamos aqui nesse momento para isso, aqui com o SUSE para isso, para conversar com os professores e até sugestões para a gente fazer capacitações sobre o tema. Gravidez na adolescência é outro tema, PSE, muito importante. Na gravidez da adolescência, uma estratégia que eu uso quando me chamam para falar é mostrar o que ela muda na vida do menino e da menina. Isso é bem interessante, que aí eles se sentem naquela realidade. O que é que vai mudar a sua vida, garota, se você ficar grávida? O que é que vai ficar na sua vida se você for papai com 16 anos? Então, é um tema do PSE. O impacto do HIV na vida do jovem hoje é diferente do início do PSE, porque hoje os tratamentos são mais eficazes e a qualidade de vida melhorou e as escolas começam a aumentar o número de adolescentes com HIV, porque agora a letalidade caiu. Como a letalidade caiu, o tratamento melhorou, nós vamos ter escolas com várias crianças, adolescentes, jovens com HIV, porque o tratamento melhorou. A violência, principalmente com relação a questões de gênero, é outro tema importante do PSE. E eu incluí esse último, esse foi de minha responsabilidade.
que a gente precisa falar na escola de duas vacinas, principalmente, que são a vacina do HPV e a vacina da hepatite B. Então, apresento para os professores e profissionais de saúde os temas que pertenciam ao PSE tradicional e que agora a gente vai precisar incluir mais algumas coisas aí, que eu vou falar daqui a pouco, mas esses são os temas do PSE tradicional a nível nacional. Um tema que os professores às vezes ficam cautelosos, os diretores da escola erradamente acham que falar de droga vai incentivar. A gente precisa falar de drogas, principalmente os efeitos dela, porque o menino precisa saber dos efeitos e as consequências para o seu organismo. Tem nada de dizer que vai incentivar. Então, o menino precisa saber, aquele menino que toma uma garrafa de café para não dormir, tem que dizer a ele que ele vai ter taquicardia, ele vai ter tremor. O menino que usa maconha, maconha provoca alucinação, pode levar inclusive a síndrome de pânico. Mostrar, muita gente me pergunta, às vezes quando eu falo para adolescente, ô tio, fala assim, ô tio, eu soube que o cigarro é pior do que a maconha. De jeito nenhum. A maconha é bem pior do que o cigarro. Então, existem informações erradas que são passadas para o jovem, não é? Então, o tema droga precisa ser abordado. O que é dependência? Eu preciso entender que ele vai ficar escravo da droga. O que é tolerância? Que é a necessidade que ele vai ter de querer mais drogas, porque o organismo o cérebro tem o chamado sistema de recompensa, que vai fazer com que ele use mais drogas. Ele tem que entender que quando ele está dependente e que a droga está em falta, ele tem uma mudança completa do organismo, que é a chamada síndrome de abstinência. E o fato maior da droga, que é a overdose, porque o organismo não suportou aquela dose excessiva. Então, são coisas, meus queridos professores, diretores, pais, profissionais de saúde, a gente precisa conversar na escola. Aonde eu estive refletindo, aonde é que o jovem conversa sobre sexo, sobre sexualidade? Aonde é? Em casa, os pais falam, poucos pais falam. Vejam, a gente precisa falar de sexualidade na escola. Vejam por quê. Os pais falam, uma parte fala. Ele vê nos filmes, nas novelas, as músicas que erotizam. É aí que eles recebem informação sobre sexualidade. Nas baladas, com os amigos, o papo sexualidade circula. Na hora que vai para a balada antes, que bebem, passam no posto de combustível e fica bebendo, que deveria ser proibido adolescente essa prática. Mas aí rola o assunto sexualidade. E agora eu tenho uma novidade para vocês. A rede social, todo mundo sabe que é onde o jovem está recebendo informações. Mas agora existe o sexting, que é uma prática
de divulgar pela rede social temas eróticos, conteúdos eróticos. Todo mundo sabe que é proibido, mas já tem até aplicativo para isso. Então, são desafios que os professores enfrentam. Nós precisamos falar de saúde sexual. Lembrar que sexo é uma coisa, sexualidade é outra. É bem mais ampla. Existem vários temas, eu não vou falar aqui porque não há tempo suficiente, mas existem vários temas que precisam ser conversados na escola. O que é identidade sexual, que é como a pessoa se sente. É aí onde entra pessoas trans, pessoas cis, a orientação sexual, que é com quem a pessoa quer se relacionar, se é homossexual, bi ou hétero. Os papéis sexuais são aqueles que a sociedade impõe, os mitos, tem muitos mitos, muitas ideias falsas, e as fantasias, que são aqueles desejos diferentes que a pessoa tem. Então, isso tudo, gente, está na escola. Por bem ou por mal, que queiram, que não queiram, esse assunto está na escola, rolando entre os jovens, só que na maneira deles, na maneira deles. E o professor precisa estar seguro dessas informações para passar uma orientação correta. A gente analisando, Suzy, por que é que o jovem é vulnerável? Por que existe a vulnerabilidade na adolescência? Primeiro, está começando muito cedo a vida sexual, não é? Começa muito cedo, 15 anos, 14 anos. E quando começa, nem sempre está informado ou ela está informada. Então, aí começa o problema. Segundo, os jovens estão bebendo bastante. Não quero ser preconceituoso, mas temos ritmos musicais que fazem o jovem beber mais do que outros. Está bem claro. Já fiz campanhas em alguns shows e tem show que só falta botar o álcool dentro da boca do jovem. Então, tem ritmos que estimulam o consumo do álcool, o abuso do álcool e de drogas. Uma coisa que deixa vulnerável o jovem é quando ele começa a namorar, aí vem a questão da fidelidade, e aí camisinha já era, porque vai confiar na fidelidade. Então, fidelidade não é prevenção. Então, isso é importante. Outra que deixa as meninas vulneráveis, ela fica com medo de perder o namorado, às vezes, e aceita ou ser maltratada, e aceita fazer sexo sem camisinha. Isso não é bom, ela fica exposta ao risco. Outra, a própria erotização da mídia também facilita essa vulnerabilidade, além dos fatores biológicos individuais. Como eu já falei, uma menina, vamos supor, de 13 anos, e uma mulher de 30 anos, a vulnerabilidade é maior na menina de 13 anos, porque o sistema genital dela ainda está em evolução, se desenvolvendo. Então, a idade passa a ser também um fator de vulnerabilidade. Uma coisa bem legal para discutir na escola, eu já fiz essa pesquisa uma vez numa escola daqui. O que é ficar? Olha,
cada jovem dá uma definição do que é ficar. O professor precisa levar esse assunto para a discussão deles. Uns dizem, ficar é só beijinho. Aí outro diz, ficar é pegar em determinada parte do corpo. Então, termina esse ficar, termina no sexo com penetração. Então, é um assunto muito interessante para conversar com os jovens. E agora, a rede social está divulgando Gen Sex, que é o sexo químico. O que é isso? Muitos sempre existiu, mas hoje tem aplicativos incentivando a usar algumas drogas para aumentar o prazer. Então, é um fato de risco para o jovem, tá? É um fator de risco. Precisa mostrar que essas drogas, antes do sexo, elas são de risco, elas podem trazer consequências das mais diversas. Se for o álcool com maconha, o álcool com LSD, enfim, tem gente que está usando droga para melhorar o desempenho sexual. E isso traz diversas consequências. Então, vamos voltar. Eu pensei em apresentar para vocês como é que os jovens estão se infectando pelo HIV. Ou ele nasce já com o vírus, pegou de mamãe, pegou de papai, né? Que é a transmissão vertical. Então, tem jovens que já nascem com o HIV. Nós temos vários casos aqui, mais de 40 crianças que nasceram com HIV aqui. Pode também, naqueles jovens com iniciação sexual precoce, contrair o HIV na relação sexual. Ou em menor probabilidade, usando seringa já usada, compartilhando seringas já usadas. Então, é assim que o HIV chega no jovem. Ou numa violência sexual, que aí a violência sexual, o criminoso não vai usar camisinha, né? Então, uma violência sexual, por exemplo. Como é que o jovem descobre que tem HIV? Ou uma informação de mamãe, olha, sua mãe tem o HIV, você precisa fazer o teste, tá? Ou do parceiro, ele se relacionou com alguém e alguém revelou que tinha o teste reagente. Ou ele próprio se envolvendo numa situação de risco, ou então descobre pelos sintomas esse garoto de 14 anos. Eu fiquei triste, 14 anos, morrer em consequência do HIV. Significa que ele tinha sinais e sintomas, foi um diagnóstico tardio. Então, e o nosso espaço da escola? A gente chama de espaço de prevenção. A escola, Suzy, a gente precisa muito conversar no PSE. A escola tem tanta coisa para fazer com relação às ISTs, não é? Desde as tradicionais palestras informativas, até porque a palestra, quem movimenta mais é o palestrante, a depender do palestrante, os meninos cochilam na palestra, não participam nada. Outras não, né? Nas minhas eu boto todo mundo para trabalhar. Eles participam, perguntam,
Mas a palestra já mexe um pouco. Feira de Ciências, eu acho muito legal, porque é uma atividade que o próprio menino é protagonista. Nós precisamos voltar a estimular o protagonismo do jovem. Ele fazer, não é o professor fazer por ele, é ele fazer. E a Feira de Ciências é uma experiência importante. Nós tínhamos aqui grandes momentos do Festival de Paródias, músicas. É tão bom envolver o jovem, eles mostravam criatividade, muito legal. Oficina de sexo seguro, que é usar camisinha, ensinar como usar. Isso é uma prática que precisa ser mostrado na escola. Gincana cultural, pode ser, por exemplo, você quer ver como entra o assunto HIV? Gincana cultural que arrecada alimento para pessoas com HIV. Opa, já está entrando o assunto HIV na escola. Essa gincana já leva o assunto para a escola, não é? E a mais tradicional, que é a disponibilização de preservativos e materiais informativos. Olhem só, não é distribuição, olha a palavra que eu usei. Distribuir, você sai aleatoriamente distribuindo. Na distribuição, você vai dar camisinha a quem não quer. Na disponibilização, você vai ter gente que vai pedir a camisinha. É diferente, tá? Temos qualquer professor pode falar de IST, que fala mais, que poderia falar mais, biologia e ciências, mas matemática, mostrar os dados da AIDS no Brasil e trabalhar isso em forma de matemática. História, falar da história do HIV no Brasil. Redação, falar sobre o preconceito, a discriminação. Geografia, apresentar a distribuição geográfica dos casos de sífilis, onde é que tem mais de HIV. Vejam que tem assunto bastante para o professor falar na sala. Agora vem as novidades. Esses assuntos novos precisam entrar na escola. Por quê? Porque o menino vai sair de lá, vai se envolver com alguém, né? Sua vida sexual, e ele precisa saber das novidades sobre a prevenção às ISTs e ao HIV. Então, eu peço aos professores, quem quiser ajuda, estou à disposição, e também os profissionais de saúde, que façam esse link com a escola, para falar de PEP, de PrEP, que eu falo já um pouquinho para vocês. A PEP é a profilaxia pós-exposição, é quando uma camisinha estourou, quando aconteceu algum fato. E a PrEP é para aqueles meninos ou meninas que não querem usar preservativo, mas que reconhecem que corre o risco. Esses assuntos precisam estar na sala de aula. É melhor do que ele aprender errado na rua. É melhor ele aprender certo. E a gente quer preparar os professores para conversar sobre esse assunto. A outra é o tradicional, a tradicional disponibilização de camisinha em local estratégico na escola. Que eu vou voltar a falar um assunto que a gente tinha muito legal aqui, que era o cantinho da prevenção.
que era na escola, tinha um cantinho onde os jovens pegavam sua camisinha, pegavam o folheto, cantinho da prevenção. Tinha escolas aqui que fizeram trabalhos fantásticos sobre esse assunto. Hoje não tenho conhecimento se tem alguma escola fazendo. Por isso que na minha fala inicial eu disse que o PSE caiu muito. A gente precisa levantar esse PSE na área de IST. Estou falando do que me cabe, que é na área de IST. Qual é a grande novidade, então, para levar para a escola? A chamada prevenção combinada, que são meios de prevenção que a pessoa escolhe. Antigamente só tinha uma escolha, camisinha ou não. Só. Ou usava ou não usava. Hoje, vocês podem visualizar aí a chamada mandala da prevenção. Existem várias formas de prevenção. A camisinha é a primeira, sem dúvida. A mais segura, protege duplamente contra a gravidez, contra as ISTs. Então, a camisinha é a primeira. Mas, por exemplo, testar é prevenção. Como assim, doutor Almir? Se você testar, diagnosticar que tem HIV, você vai tratar. Você tratando, vai diminuir o risco de passar o HIV para outra pessoa. Antigamente não tinha isso. Então, teste passa a ser prevenção, não é só a camisinha. E aí, nessa lista, tem duas novidades para vocês que a gente precisa levar para a escola. PEP, o assunto para a escola. PEP e PrEP. Eu chamo a atenção desses dois. Eu vou falar já. A camisinha continua sendo importante. Importante orientar o uso. Tem meninas que abandonam a camisinha por causa da pílula anticoncepcional. Está equivocada. A pílula anticoncepcional é só para gravidez. A camisinha previne gravidez e ST. Então é muito melhor usar a camisinha. Mas é uma questão de escolha das pessoas. E aí a gente tem que oferecer o mais frequente meios de prevenção. Olha o que eu disse. Tratar é prevenção. Por que prevenção? Tratando, vai diminuir a chamada carga viral, que é a quantidade de vírus, reduz a quantidade de vírus e, com isso, dificulta passar para outra pessoa esse vírus. Então, tratamento é prevenção. O que é que entra isso na escola? Se sua escola tem um jovem que tem HIV, se ele é discriminado na escola, ele abandona o tratamento. Abandonando o tratamento, ele passa a ser um transmissor do HIV. Então é importante a gente passar essas informações. A pessoa que se trata corretamente, ela vai ter uma redução da quantidade de vírus, que a gente chama de carga viral, tão grande que ela praticamente não vai transmitir o vírus para outra pessoa. Chama-se pessoas indetectáveis. É o nome que se dá para essa pessoa. A PEP. Toda a escola precisa falar disso. Por quê? O menino precisa saber que se ele for ter uma relação sexual
e a camisinha estourar, romper, ele precisa tomar uma medida de prevenção. Então, é um tema importante para colocar na escola a profilaxia pós-exposição ao HIV, diante de uma situação de risco, como camisinha romper, camisinha sair, violência sexual aguda, a PEP. Tem que respeitar o tempo. A PEP só é atendida até 72 horas. Menos do que isso, desculpem, mais do que isso, não tem indicação a profilaxia. Então, o ideal é que procure o serviço nas 2 primeiras horas. Revela o que aconteceu, a camisinha estourou e tal, e aí vai tomar um medicamento por 28 dias. Agora existe, sim, depois desses 28 dias, vai ficar fazendo o teste durante 3 meses. Agora existe a PrEP, que eu não vou detalhar aqui agora, mas é uma profilaxia para quem não usa camisinha. O jovem precisa saber disso, que existe isso. Tem muitos jovens se expondo ao risco por não querer usar camisinha, mas existe esse meio, que é a PrEP. Bom, raciocinando no momento atual, algumas prioridades para a escola, para a gente falar na escola. Hepatite B, a vacina do HPV, a questão da prevenção da gravidez. Aquela escola, quando tem uma menina grávida, cuidado, porque ela vai engravidar novamente no ano que vem. Então é importante conversar, fazer um trabalho com ela, para que ela já engravidou uma, se previna para não engravidar novamente. E a gente precisa divulgar o pré-natal na escola, que tem menina grávida, então é importante o pré-natal. Nós estamos lançando um projeto nas universidades e que pode ser esticado, estendido para escolas, outras escolas, que é o projeto Camisinha Nota 10. É ter na escola um display do sanitário ou em algum local estratégico para proteger os jovens. Nós já estamos lançando, já lançamos na Faculdade Pio Décimo, e a próxima vai ser na UNIT. Nós vamos lançar esse projeto Camisinha Nota 10. É um projeto que leva display da camisinha na escola, algum local estratégico. Pronto. Eu quero aproveitar que tem profissionais de saúde nos acompanhando, não é, Suzy? E hoje eu queria lembrar que existe uma abordagem agora diferente com relação à sexualidade. Lembrar os profissionais de saúde. Primeiro, quando você for falar com um jovem ou adulto sobre sexualidade, focar na palavra risco, gestão de risco. Gestão de risco, o usuário vai revelar o risco que ele corre e nós vamos sugerir medidas, mas a escolha quem faz é ele. Então, na gestão de risco, a pessoa faz escolhas orientada por nós de como diminuir esse risco. É isso que se chama gestão de risco. É escolha, cada pessoa avalia.
eu faço sexo, por exemplo, eu só boto camisinha na hora de penetrar. Antes de penetrar eu não boto, eu não coloco. Isso é uma situação de risco, pode engravidar. Então você vai dizer, olha, não faça isso. Não, é dizer para ele ou para ela que essa situação é arriscada. Ela vai fazer a escolha, mas cabe a nós, profissionais de saúde, darmos a sugestão. Então, no acolhimento às pessoas que vêm fazer exame, abordem o tema redução de risco. Isso é muito importante. Para completar, o que é que nós esperamos no PSE? O PSE, aqui uma reflexão para os professores, para os profissionais. Precisamos reduzir a gravidez na adolescência, precisamos reduzir os casos de sífilis em criança, precisamos aumentar o uso do preservativo, precisamos estimular os jovens que já estão tendo relação sexual a fazerem o teste. Muito importante. E incentivar o diagnóstico precoce. Isso é que, basicamente, Suzy, a gente quer que o PSE chegue para ver mudança. Tem que ter mudança. Uma ideia que a gente tinha é o cantinho da prevenção. Era um espaço na escola, pode ser na sala dos professores, na cantina, não sei. Um espaço onde tem camisinha, tem material educativo, e tinha uma pessoa mais madurinha para conversar sobre o tema. Olha aí, um dos espaços de cantinho, com camisinha, com cartaz, com material educativo. E os jovens circulando lá, vai bater papo e tudo, termina se sensibilizando com o uso da camisinha. Nesse finalzinho nosso, eu quero contextualizar a saúde com a educação, que é o nosso tema principal hoje. Saúde andar junto com a educação. Atenção ao pré-natal. Uma menina que está grávida na sua escola, vamos acompanhar. Vocês acompanham, o professor acompanha, orientando para que ela possa evitar uma nova gravidez e faça o pré-natal certo. Uma novidade, incluir o namorado no pré-natal. Isso é um pedido que a gente vem fazendo nos municípios, que é realmente fazer com que o jovem faça o pré-natal. A questão da pílula do dia seguinte. Muitas jovens usam sem saber. Lembrar que a pílula do dia seguinte ela é para situações especiais. Camisinha rompeu, falhou um método. Não é para usar como rotina. Isso a gente precisa explicar na escola. Precisa falar na escola sobre o assunto sífilis, que é um transtorno grande aqui para Sergipe. Então, a gente precisa falar desse assunto na escola. E essa integração da escola com a UBS. Uma coisa importante que a gente procura fazer, a gente vai fazer agora em outubro, é estimular os jovens a serem solidários, participar de ações de solidariedade com os jovens. E eu tenho aqui, por exemplo, alunos numa roda com crianças vivendo com HIV
Isso é muito importante para a vida dos alunos. Eles dizem assim: tio Almir, que momento especial na minha vida. Então, estimular a solidariedade é muito importante. A gente tem uma casa de apoio que cuida de pessoas vivendo. Aí os jovens, a gente mobiliza os jovens para ajudar. Enfim, a solidariedade é fundamental. E uma dica para os professores, profissionais de saúde. Vocês podem usar uma estratégia também, que é usar datas para divulgar a prevenção na sua escola. Então, por exemplo, 8 de março, Dia da Mulher, tem o Dia da Saúde, tem o Dia da Criança Soropositiva, o dia que o vírus foi descoberto, o dia que a AIDS foi descoberta, Dia dos Namorados, Dia do combate às hepatites, Dia da sífilis, que é em outubro, e 1º de dezembro, que é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Então, professor, você tem várias estratégias de trazer o assunto para a sala de aula. Eu gosto dessa frase, para a gente concluir, a frase que eu criei. Professor, leve o tema AIDS e IST para a escola antes que eles cheguem sem ninguém saber. É uma forma de incentivar, alertar os professores. Esse slide mostra uma coisa que eu queria que todo mundo guardasse, que é a escola que fala de sexualidade, as meninas engravidam menos. A escola que fala de camisinha, o HIV não entra. A gente precisa falar desses assuntos dentro da sala de aula. Porque quando a gente não fala, a gente deixa os jovens vulneráveis. Então, por isso que é importante falar do tema, tá? Em Sergipe, já temos várias crianças com HIV nas escolas. Já temos professores com HIV. Já temos adolescente com HIV na escola. Temos que lutar para combater o preconceito, rejeição, atitudes inadequadas. O pai é obrigado a dizer na escola que seu filho é HIV? Não. A escola pode exigir exame? Não. Professor ou funcionário que tem HIV é obrigado a dizer na escola? Não. Professores e funcionários devem manter sigilo. A escola não pode discriminar, não pode criar sala especial, não pode. Não há risco da criança na escola passar o HIV para outra criança. É só, minha gente. Muito obrigado. E agora?